noite, meu nome é Matheus Falivene, sou professor de prática penal de vocês e hoje nós vamos conversar sobre a revisão criminal, né? Então, dando continuidade às aulas sobre as ações autônomas de impugnação, nós iremos conversar sobre a revisão criminal. Então, conteúdo, primeiro conceito, finalidade, natureza jurídica, depois uma pergunta, né? A revisão criminal em favor da sociedade, depois pressupostos para ingresso, hipótese de cabimento, competência e, por fim, outras questões relevantes. Então, primeiro conceito, né? A revisão criminal é uma ação penal de natureza constitutiva e sui generis, de competência originária dos tribunais, destinada a rever, como regra, decisão condenatória com trânsito em julgado quando ocorreu erro judiciário. Então, a revisão criminal é uma ação penal de natureza constitutiva e sui generis, de competência originária dos tribunais, destinada a rever, como regra, decisão condenatória com trânsito em julgado quando ocorreu erro judiciário. É uma ação típica da defesa, tem natureza de ação autônoma de impugnação e ela sempre corre em tribunais. Interessante notar que você nunca vai ter uma revisão criminal que corra na primeira instância. Não, revisão criminal sempre será de competência dos tribunais. A gente vai estudar isso melhor quando estudarmos a competência. Além disso, né, a revisão criminal está prevista nos artigos 621 a 631 do Código de Processo Penal, os quais eu recomendo a leitura. Bom, qual é a finalidade da revisão criminal? A finalidade da revisão criminal é reestabelecer o estado de dignidade ou de liberdade do condenado. Regra geral, função dela é reestabelecer a dignidade daquela pessoa que foi injustamente condenada e, caso ela esteja presa, também que restabeleça a sua liberdade. A questão aqui de restabelecer a dignidade é que é possível, inclusive, você fazer revisão criminal em favor de uma pessoa que já morreu. Então, é possível se fazer uma revisão criminal em favor de um morto. Por quê? A pessoa, mesmo morta, ela tem uma dignidade a ser restabelecida por meio da revisão criminal. Então, seus parentes, né, seus familiares, né, que são, no caso, os representantes processuais, né, o ascendente, o descendente, o cônjuge, o companheiro, o irmão, eles podem fazer, né, fazer a revisão criminal em favor dessa pessoa que já morreu. Né, aquela ordem do CAD, né, o cônjuge, companheiro, ascendente, descendente ou irmão. Essas pessoas podem fazer a revisão criminal em favor de uma pessoa que já morreu. E qual que é a natureza jurídica, né? Revisão criminal é uma ação autônoma de impugnação de uso exclusivo da defesa. Tá? Então, ela tem natureza de ação autônoma e ela é de uso exclusivo da defesa. O STF admite até uma hipótese que a acusação poderia usar, que a gente vai ver em seguida, mas, em regra, ela é de uso exclusivo da defesa. Vai colocar lá. A revisão criminal em favor da sociedade, coloquei, sendo uma ação exclusiva do réu, não é admissível revisão criminal em prol da sociedade. Não é admissível a chamada revisão criminal pró-societária. Contudo, o Supremo Tribunal Federal admite a reabertura do caso pela acusação quando a declaração de extinção da punibilidade estiver embasada em certidão de óbito falsa. Então, apenas nessa hipótese em que a declaração de extinção da punibilidade está embasada numa certidão de óbito falsa, o Supremo Tribunal Federal admite a utilização da revisão criminal em favor da acusação. Eu não concordo com isso, tá? Uma hipótese que não está prevista em lei, mas o STF tem a jurisprudência nesse sentido. Tá? Bom, e qual é o pressuposto para ingresso com a revisão criminal? A revisão criminal tem apenas um único pressuposto, tá? Coloquei lá. O único pressuposto para ingresso com a revisão criminal é a existência de sentença penal condenatória transitada em julgado. Não importando a natureza da pena aplicada, se pecuniária ou privativa de liberdade, a sua quantidade, se já foi cumprido ou não, ou se é vivo ou morto o sentenciado. Então, o único pressuposto é a existência de uma sentença penal condenatória com trânsito em julgado. Tá? Então, tem que ser uma sentença, tem que ser penal, tem que ser condenatória e tem que ter havido o trânsito julgado. Daí, com isso, pode-se entrar com a revisão criminal. Bom, e quais são as hipóteses de cabimento? O artigo 621 do Código de Processo Penal
dispõe expressamente sobre as hipóteses de cabimento da revisão criminal, que são as seguintes. Agora a gente vai começar a estudar as hipóteses de cabimento da revisão criminal. Daí lá diz assim, inciso primeiro: quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos. E aqui, dentro desse inciso, a gente tem basicamente duas hipóteses. Primeiro, sentença penal contrária ao texto expresso da lei penal. E aqui, por lei penal, entende-se tanto lei penal quanto lei processual penal, né? E aqui, nesse caso, é preciso que a sentença tenha sido contrária ao texto expresso da lei. Pois, no caso de existir interpretação controvertida sobre o texto da lei, não cabe revisão criminal. E também sentença contrária à evidência dos autos. É a condenação que não se ampara em nenhuma prova, e não aqueles casos em que você tem provas favoráveis e contrárias ao réu, optando o juiz por uma delas. Então, se a condenação é totalmente contrária à prova dos autos, você tinha uma prova de absolvição, e mesmo assim o juiz condenou. Nesse caso, a sentença é contrária à prova dos autos, é contrária à evidência dos autos, e nesse caso vai caber revisão criminal. Daí, se o segundo, quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos. Bom, aqui é quando o fundamento da sentença, né, são depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos. Então, se a sentença se utilizou de um documento, exame ou depoimento que depois é provado falso, é possível que o réu faça uma revisão criminal para se ver absolvido. Vou colocar exemplo: condenação amparada em exame pericial falso. Coloquei lá. E se o julgador tiver condenado com base em outras provas não viciadas, ainda assim cabe revisão criminal? Nesse caso, aponta a doutrina que não. Isto é, caso o juiz tenha condenado com base em outras provas regulares e não apenas amparado na prova falsa, não caberá revisão criminal. E aqui eu acrescento: vai caber revisão criminal se a prova falsa foi extremamente relevante para a condenação. Se essa prova foi extremamente determinante para a condenação, daí sim caberá revisão criminal. Se não, não. Tá? Depois, o terceiro, quando após a sentença descobrirem-se novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena. Então aqui a gente tem dois casos. Primeiro, novas provas da inocência, e depois a questão das atenuantes, né? Primeiro, com relação às novas provas, podemos citar como exemplo, né, a hipótese de, após a condenação definitiva do réu, vir a juízo pessoa que efetivamente praticou o crime e que confessa a prática. Nesse caso, vai caber revisão criminal. Tá? Então, surgiu uma prova nova, um exame de DNA, uma perícia, uma testemunha, um álibi, cabe revisão criminal em razão de prova nova. Também cabe, né, no caso de atenuantes genéricas e causas de diminuição de pena gerais especiais, né, caso o julgador não tenha observado a aplicação das atenuantes genéricas ou causas de diminuição de pena. Tá? E daí eu pergunto, e no caso de lei penal mais favorável ao condenado, é necessário ingressar com revisão criminal? Não. Tá? Em caso de lei mais favorável, basta peticionar nesse sentido ao juiz da execução penal, nos termos da súmula 611 do Supremo Tribunal Federal. Tá? Bom, por fim não. Qual que é a competência da revisão criminal? Tá? Isso aqui é muito importante, porque como eu disse no começo da aula, a revisão criminal nunca corre em primeira instância. Tá? A revisão criminal sempre irá correr nos tribunais. Então, qual é a competência? Primeiro, o STJ e o STF, eles julgam suas próprias condenações em sede de competência originária e aquelas por eles mantidas. E eu vou dar um exemplo dessa última situação. Imagine-se que um processo por meio de recurso extraordinário chegou ao STF. E o recurso foi admitido e foi julgado. Caso posteriormente surja nova prova da inocência do réu, eventual revisão criminal poderá ser ingressada no próprio Supremo, uma vez que esse órgão manteve a condenação do acusado. Se o recurso for admitido, se não for admitido, não vai ser dele a competência. Bom, e o Tribunal Regional Federal, os Tribunais Federais, eles julgam as próprias condenações em competência originária e aquelas condenações emitidas pelos juízes federais. E os Tribunais de Justiça julgam as próprias condenações em competência originária ou recursal, né? E dos próprios juízes estaduais. Então, se o juiz ou o tribunal condenou, a competência vai ser do tribunal de julgar. Tá? Por fim, a gente tem duas outras questões relevantes para falar. Primeiro, a desnecessidade de recolhimento à prisão e depois a possibilidade de reiteração do pedido. Primeiro, com relação à desnecessidade de recolhimento à prisão, é certo que não é necessário que o réu
se recolha a prisão para propor revisão criminal. Nesse sentido, inclusive, é a súmula 393 do STF, que diz assim: para requerer revisão criminal, o condenado não é obrigado a recolher-se à prisão. Então, o que acontece? Mesmo a pessoa que está foragida, mesmo a pessoa que fugiu, está fugindo da justiça, ela pode propor ação de revisão criminal. E depois, por fim, a gente tem a questão da possibilidade de reiteração do pedido. A norma do artigo 622, parágrafo único do Código de Processo Penal dispõe que não será admissível a reiteração do pedido, salvo se fundado em novas provas. Então, a não ser que você fez uma revisão criminal, perdeu, não será possível a reiteração, salvo se essa revisão criminal estiver fundada em prova nova. Daí, se surgir uma prova nova, sim, mas não poderá fazer uma revisão criminal com outro fundamento. Tá? Isso é muito importante. Cabe, então, uma revisão criminal só, a não ser que você tenha provas novas. Isso é muito importante, porque a revisão criminal, na prática, deve ser muito bem feita, porque se perder, não vai ter outra chance de rediscutir o caso. Então é isso aí, gente. Agradeço vocês por terem assistido. Na parte prática, eu vou falar na live para vocês, né? A gente vai ter uma live com a parte da peça. Agradeço vocês, muito obrigado e até mais.